Graça e paz. Que bom nós estarmos juntos novamente, aqui pelo YouTube, pelo Facebook. E eu gostaria de iniciar o culto de hoje perguntando como você está. Como está seu coração? Como estão as suas emoções diante de tudo isso que nós temos vivido em relação a essa pandemia? Por isso eu queria ler com você o Salmo 139. Essa semana nós estudamos juntos com os adolescentes sobre o Salmo 139. Eu gostaria de ler com você e compartilhar com você algo que Deus falou muito forte ao meu coração, que está no versículo 1, mas nós vamos ler do 1 até o 6, tá? Para a gente abrir esse culto e nós vamos compartilhar uma palavra, depois vamos louvar o Senhor, há uma palavra de Deus para o seu coração, vamos orar juntos. Então vamos começar com a leitura da palavra do Senhor. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Eu queria grifar aqui dois trechos. Tu me sondas e me conheces. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Deus conhece o seu coração. Deus sabe como você está. Deus sabe como você está se sentindo. Por isso, diante de tudo isso, esse culto, eu creio que Deus tem nos dado graça e Ele tem dirigido para que toda palavra, todo louvor, toda oração alcance o seu coração, alcance as suas emoções, alcance os seus sentimentos, porque eu creio que Deus nesse tempo tem nos sustentado com sua mão poderosa, como diz aqui no Salmo 139. Por isso vamos orar ao Senhor para que esse culto realmente ele toque os nossos corações, nos fortaleça para mais uma semana, nos fortaleça para continuar caminhando em esperança e na presença do nosso Deus. Feche os teus olhos aí, vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo que teremos juntos aqui em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor que conhece o nosso andar, o nosso levantar, o nosso sentar, o nosso trabalhar, o nosso descansar. O Senhor que conhece, ó Deus, o nosso coração. O Senhor que conhece toda a nossa mente, os nossos pensamentos. Antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já sabe. Por isso, Deus, em nome de Jesus, envolta todo esse conhecimento do Senhor. Deus, que a Tua palavra, neste dia, nesse momento, ó Deus, alcance a nossa necessidade. Ó Deus, aqueles que necessitam, ó Deus, de força, ó Deus, sejam fortalecidos. Aqueles que necessitam de ânimo, sejam animados. Aqueles, ó Deus, que necessitam do abraço carinhoso do Senhor, recebam em nome de Jesus. Aqueles que necessitam, ó Deus, de sabedoria do alto, como diz Tiago, Senhor, ó Deus, recebam em nome de Jesus. Aquele que necessita de uma orientação, receba essa orientação. E ao término desse tempo, ó Deus, que estaremos juntos aqui, ó Deus, nós podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, que esse culto alegre o nosso coração e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e vamos louvar o Senhor juntos em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Espero que vocês estejam bem, todo mundo bem aí. Antes da gente começar a cantar, louvar o Senhor com as canções, eu gostaria de ler um texto que está lá em Salmos 31, versículo 14, que diz: Mas eu confio em ti, Senhor, e digo que tu és o meu Deus. Que durante esse culto, esse momento de cultuar a Deus, você confesse aí na sua casa que o Senhor é o seu Deus, que você
diga isso para ele, mostre isso para ele, que você confia nele, né? Não só nesse tempo de dificuldades que a gente está tendo, mas na sua vida, né? E eu queria lembrar você também que apesar de tudo aquilo que a gente está vivendo agora, nós já somos vencedores, né? Nós já temos a vida eterna, nós já cremos em Cristo e nós já temos uma morada eterna no céu com Ele, né? Lembra que isso aqui é passageiro, que isso aqui é um estalar de dedos, né? E que o melhor está por vir, que é a eternidade com o Senhor. Amém? Muito bem, dando continuidade ao culto, essa reunião gostosa, que a gente chama de culto, mas na verdade é um encontro, né? Um encontro bastante próximo que nós temos com Deus, com a palavra de Deus e com você, com a sua família. É um prazer poder estar junto aí nessa oportunidade maravilhosa, né? Vamos pedir a Deus que esteja abençoando esse momento. A gente vai ser bastante breve e por isso a gente precisa da bênção
de Deus. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor está realizando, pelas coisas boas que o Senhor está fazendo na vida de tantas pessoas. É muito bom poder ouvir alguns depoimentos, alguns comentários sobre a nossa programação. Fico feliz, ó Deus, em saber que, de alguma maneira, a igreja ela não está fechada, ela, pelo contrário, ela está aberta e abrindo corações para o teu amor, a tua bondade, a tua salvação entrar. Ó Deus, abençoe esse tempo que vamos estar aqui juntos. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa sexta-feira, a Folha de São Paulo, no site da Folha de São Paulo, apareceu a seguinte manchete: 12 capitais têm mais de 80% de leitos públicos de UTI ocupados, e no Rio de Janeiro e no Recife há fila de pacientes aguardando vaga. Nós estamos presenciando uma verdadeira luta pela vida, você percebeu isso? Pessoas estão lutando pela vida, não só nos leitos de UTI, aqueles que estão internados, e a gente vê pela TV a tristeza que é eles respirarem por meio de equipamentos, né? Eu fico imaginando a tensão, essas pessoas que estão entubadas, respirando por meio de equipamentos. Eu estava ouvindo esses dias, elas são sedadas, né? Eles estão assim, como se fosse um estado de coma. É uma coisa muito triste. E os leitos de UTI estão se esgotando. A gente já na fila esperando, passando mal para ir para a UTI. Então nós estamos percebendo que há uma luta pela vida, não só por aqueles que estão nos leitos da UTI, mas também médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, toda aquela equipe de hospital lutando para que vidas possam ser salvas dessa pandemia que pegou todos de surpresa e já está indo já para o final do 3º mês. Agora, não somente dentro dos hospitais está havendo essa luta pela vida. Eu vi aqui alguns dados, por exemplo, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que do dia 18 de março até o dia 14 de maio foram contabilizadas 11.295 ligações. E dessas ligações, 11.063 foram relativas à violência física dentro de casa e 3.568 à violência psicológica. As pessoas estão em casa, mas começa a faltar a paciência, começa a se aflorar os ânimos, começa a surgir as contendas, as brigas, e algumas delas estão chegando realmente a vias de fato, pessoas estão se agredindo. Acredito que dentro de todas essas ligações existe aí violência contra a mulher, violência contra a criança, abusos, enfim. É muito triste. Pessoas estão lutando pela vida, até mesmo sem pegar o vírus, simplesmente porque estão em casa. Mas não somente essas, a gente já não é de hoje que a gente luta pela vida, né? Cada vez que a gente vai no médico fazer um exame, cada vez que a gente vai passar por uma cirurgia, cada vez que a gente toma um medicamento, nós estamos lutando pela vida. Porque afinal de contas a vida é muito preciosa para nós. A gente acha uma coisa assim, muito estranha, alguém atentar contra a sua própria vida. Ela deve estar realmente doente, ela deve estar realmente numa depressão muito grave, muito profunda, uma depressão clínica, né? E muitas vezes até forças malignas agem nessa direção. Então uma pessoa em sã consciência, ela sempre vai lutar pela sua vida, e mesmo que esteja numa situação crítica, ela vai lutar pela vida, né? Nós somos seres instintivos, e esse instinto de sobrevivência é o mais forte, né? E o que é instinto de sobrevivência? Ele se refere a esse conjunto de comportamentos que nos ajudam a preservar a nossa vida, a boa saúde. Por exemplo, como se alimentar, não se expor a situações de perigo, manter-se em segurança e medicar-se, enfim.
né? Esse é o instinto de sobrevivência. E a gente faz tudo isso por amor à vida, porque a vida é muito preciosa para nós. Mas aí eu levanto a pergunta, o que é a vida? O que é a vida? Você já parou para pensar o que é a vida? Que valor que ela tem, né? O dicionário define vida nos seguintes termos: propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Isso num sentido mais curto, podemos dizer, mais simplificado, né, sobre o que é a vida. Se lutamos tanto pela vida, porque ela é realmente preciosa, eu pergunto, existe algo melhor que a vida? Muitas pessoas já, não sei se foi o seu caso, mas eu já pensei nisso. Às vezes um suicida em potencial, ele pensa, se eu der cabo da minha vida, eu vou para um outro mundo, eu vou passar para um plano superior, ou para um plano espiritual, deve ter alguma coisa melhor. Mas a gente sabe que as coisas não são assim. O instinto para manter-me vivo é algo que me foi dado por Deus. Eu não sei se você já pensou em tirar sua própria vida. Eu não sei se, diante de toda essa complicação que nós estamos vivendo, diante dessa pressão psicológica que nós estamos sofrendo, passou alguma vez pela sua cabeça, eu prefiro morrer. Eu tenho vontade de deitar, dormir e não acordar nunca mais. Mas existe algo melhor do que a vida? Digamos que você é uma pessoa de bem com a vida. Digamos que você é uma pessoa satisfeita com a vida. Você pode não ter tudo que você ama, mas você ama tudo que você tem. De repente você é uma pessoa assim que nasceu numa família ajustada, você tem a sua profissão, você tem uma saúde boa e você gosta da vida, você acha a vida maravilhosa, né? É bonita, é bonita, é bonita. De repente a vida é assim para você. Existe algo melhor do que a vida? Por mais incrível que pareça, a Bíblia diz que há algo melhor que a vida. Por isso que eu amo a palavra de Deus. A Bíblia tem verdades surpreendentes, né? Cada vez que eu leio a Bíblia de coração aberto e humildemente na presença de Deus, a Bíblia me surpreende. E eu acredito que nessa noite talvez você seja surpreendido por essa palavra que está aqui no livro de Salmos, né? Existe algo que é melhor do que a vida, tão colorida, tão cheia de sons, de sabores, de formas. Existe algo melhor do que a vida. Salmo 63, versículo de número 3. O teu amor, diz o salmista, é melhor do que a vida. Há uma outra tradução que diz, a tua graça é melhor do que a vida. Há uma outra tradução que diz, a tua misericórdia é melhor do que a vida. O salmista conhecia algo melhor do que a vida. Vamos ficar com essa palavra, graça, né? A tua graça é melhor do que a vida. E o salmista, ele tinha razão, ele sabia o que ele estava falando. Por quê? A palavra hebraica usada no Salmo, a palavra que ele usou, é a palavra hesed, que significa também misericórdia, mas na verdade hesed não tem uma tradução para o português. Aliás, muitas palavras no hebraico, diferentemente do grego, no Novo Testamento, muitas palavras no hebraico, elas não têm tradução para o português. Por isso que a gente recomenda ao estudante da Bíblia ter mais de uma versão. Se ele tiver algum conhecimento das línguas originais, que ele adquire um software sobre o hebraico e ele então explore isso aí. Existem alguns dicionários também que nos ajudam, porque quando ele diz a tua graça é melhor do que a vida, a palavra hesed não tem tradução. Eu sou curioso, eu quero saber o que significava hesed na mente dele, porque se isso é melhor que a vida, eu preciso saber o que isso é. Eu preciso conhecer. Em dia que nós vivemos, as pessoas lutando pela vida, talvez você seja uma delas.
que está lutando pela vida, né? E é pertinente lembrar que existe algo melhor do que a vida, que também vale a pena a gente lutar, né? E essa coisa linda, essa coisa boa, essa coisa gostosa, essa verdade bíblica recebe uma palavra hebraica sem tradução para o português. Nós vamos tentar encontrar a melhor forma de entender essa palavra, porque se ela é melhor que a vida, nós precisamos saber o que ela é. Então, a cultura e o idioma hebraicos, né? O ambiente onde a Bíblia foi escrita, a Bíblia do Antigo Testamento, ela é muito diferente do nosso. Então, o contexto é oriental, o contexto é lá do 5º, 6º século antes de Cristo, né? É um contexto distante. Então, quando a gente lê a Bíblia, mesmo ela estando na tradução para o português, convém a gente ir mais fundo, né? E você está participando comigo dessa minha curiosidade. Então, vamos tentar entender, recebe dentro da realidade hebraica daqueles dias e trazer para hoje o seu verdadeiro significado. É como se, vamos imaginar um contrato, nós estamos agora com essa questão aí de quebra de contrato, cancela o contrato, renova o contrato, então vamos lá. É como se um acordo ou um contrato, né? Num acordo e num contrato, a parte menor ou mais fraca precisasse de ajuda da outra parte, que é maior e mais forte. Porém, ela não tem o direito de exigir nada, tá certo? Enquanto isso, a parte mais forte, ela decide voluntariamente ajudar a mais fraca, sem precisar de nenhuma regra ou nenhuma lei que a constranja a fazer isso. Isso significa recebe. Ou seja, é como se o salmista estivesse dizendo algo mais ou menos assim: não vale a pena viver sem a fidelidade de Deus expressa em sua aliança. Quando ele diz assim, a tua graça é melhor que a vida, o teu amor é melhor que a vida, a tua misericórdia é melhor do que a vida, ele está dizendo mais ou menos isso. A vida não vale a pena sem que ela seja vivida em aliança com o Deus que é mais sábio, mais forte, mais poderoso, mais misericordioso do que eu. Porque eu, sendo a parte mais frágil, mais fraca, precisando de que o mais forte me ajude, eu não tenho nenhum direito de exigir nada dele, mas ele voluntariamente, sem impor nenhumas regras, ele apresenta a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia para mim. Há uma tradução da Bíblia, uma tradução mais livre, uma paráfrase, que ele traduz esse Salmo 63, versículo 3, assim. Olha só que bacana essa paráfrase. É como se Davi estivesse dizendo assim: em teu generoso amor, Senhor, finalmente estou vivendo. Veja só, quando uma pessoa totalmente dominada pelo tempo, pelo peso dos anos, pelos dissabores da vida, pelas tristezas geradas nos relacionamentos complicados, quando uma pessoa que já errou tanto, já pisou tanto na bola, magoou e foi magoada, ela está vivendo como se dentro de um poço de culpa, de tristeza, de condenação, ela ouve falar da graça e da misericórdia de Deus, ela vai se lambuzar, como se fosse alguém enfiando a cabeça num pote de mel. É como se alguém que está na escuridão durante muito tempo encontra uma luz no fim do túnel. É como alguém num deserto, morrendo de sede, encontra um oásis. E é por isso que ele diz: não vale a pena viver sem a fidelidade de Deus expressa na sua aliança, né? Aí a pessoa pode me perguntar: pastor, mas isso é maravilhoso, né? Isso sobre Deus? Agora eu estou entendendo por que Davi disse: a tua graça é melhor do que a vida, porque vida sem a graça e a misericórdia de Deus, ela é penosa, ela é cansativa, ela é monótona, ela pode ser um pouco chata, ela pode ser frustrante, ela pode ser alguma coisa que me esfola ao longo dos anos. Porém, se eu vivo com a perspectiva de um Deus que me ama, e mesmo sendo mais fraco e Ele mais forte, sem poder exigir nada, eu contar com a voluntariedade dEle sem impor regras, isso é melhor do que a vida, com certeza. Como posso ter acesso a essa graça de Deus? João capítulo 1, verso 17, nós vamos para o Novo Testamento, os Evangelhos.
E a Bíblia, mais uma vez, ela não deixa a gente sem resposta. João 1,17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Porém, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja só, Moisés, no Antigo Testamento, traz a lei. E a própria lei dizia, nem quem praticar isso aqui, por ela viverá. Porém, a lei se demonstrou frágil e incapaz de fazer com que o homem tivesse verdadeiro acesso a Deus, né? Então, Moisés trouxe a lei, trouxe a revelação do caráter de Deus. E isso foi de muita importância, de muita valia, e é até hoje. Porém, a graça e a misericórdia, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso significa dizer mais ou menos assim, a lei mosaica mostrou um ser humano cheio de pecado e Jesus Cristo mostrou um Deus cheio de perdão. A lei, ela revela a nossa condição pecaminosa, mas a cruz revela a disposição de Deus em nos perdoar. A lei tem um papel importante. O apóstolo Paulo diz, eu não saberia que é pecado a cobiça se a lei não me dissera, não cobiçarás. Então, para que uma pessoa seja considerada transgressora, ela tem que se chocar com uma lei. E essa lei já foi dada no Antigo Testamento. A importância da lei é dizer que Sérgio Marcos, que você, todos que me ouvem, somos pecadores, nós não conseguimos cumprir a lei, nós fracassamos. E por isso, nesse fracasso diante de Deus, é que nós sofremos, nós temos muitas vezes momentos penosos na nossa vida. Fazemos coisas que a gente não gostaria de fazer. Mas a graça e a verdade nos foram trazidas por Jesus. Existe algo melhor que a vida? Sim. E lá no hebraico, lá em Salmos, capítulo 63, verso 3, a Bíblia diz que isso chama-se Hesed. Ou seja, a disposição do Deus Santo e amoroso em oferecer perdão e salvação ao ser humano caído, falho, fraco e pecador. E a minha pergunta para você é, quem é você? Você é alguém falho e imperfeito como eu? Eu já recebi a graça de Deus, e você? Você já fez o mesmo? Você já alguma vez parou para pensar nisso? Eu não estou aguentando mais. Eu não sei aonde isso vai parar. Eu preciso que alguma coisa mude a minha vida. Essa coisa é Hesed, a misericórdia de Deus. Um Deus grande e forte, proporcionando ao pecador pequeno e fraco a oportunidade de, sem que ele mereça isso, voluntariamente o ajudar. Isso aconteceu na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você gostaria de receber essa graça, essa misericórdia e poder dizer como salmista, tua graça é melhor que a vida? João ainda, capítulo 1, verso 11 e 12, falando sobre Jesus, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, eu quero que você pense um pouquinho sobre essa possibilidade. Muita gente diz assim, mas todos nós somos filhos de Deus. Não. Não. A Bíblia diz que nós somos criados por Deus. A filiação a Deus depende de uma decisão nossa. Depende de recebermos Jesus. Eu vou repetir, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Todavia, todos quantos o receberam, Deus, aqueles que receberam Jesus, para aqueles que recebem Jesus, é-lhes dado o direito de receberem a filiação de Deus, se tornarem filhos e filhas de Deus. Tá? E eu queria, antes de fazer a oração, perguntar, alguém que me assiste, você que está me assistindo agora, você está afastado dos caminhos do Senhor? Você voltou a fazer as coisas erradas que você fazia lá atrás? Você deixou que o mundo te levasse de volta para aquela esfolação, para aquele ambiente de morte, de pecado, de miséria espiritual? Volta já para Jesus.
Aproveite esse tempo. Não fica aí de braços cruzados, deixando o caudaloso e sujo e putrefato rio desse mundo te levar à destruição eterna. Erga a sua mão, que Jesus Cristo vai tirar você dessa situação. Seja humilde para reconhecer isso diante da sua família e principalmente diante de Deus, tá? E eu gostaria de saber quantos de vocês gostariam de orar. Você gostaria de orar para que Jesus realmente, que você recebesse Jesus, que Ele pudesse entrar na sua vida, para que você pudesse experimentar essa graça, essa misericórdia do Senhor, os teus pecados serem cancelados, você ter uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida? Então, feche os seus olhos onde você está, coloque a sua mão sobre o seu coração, nós vamos agora orar juntos, em nome de Jesus. Repita essa oração comigo, mesmo que seja baixinho, repita em voz audível. Senhor Deus, eu creio que há algo melhor que a vida, que é a graça e a misericórdia do Senhor. Eu recebo Jesus Cristo, porque a graça veio por meio dele. Confesso que sou pecador, me arrependo de todos os meus erros e te peço humildemente, entra na minha vida. Transforma o meu coração, alivia o peso e a carga que eu tenho suportado e ajuda-me a te servir durante toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você achou que essa oração foi uma oração digna de você repetir, depois você pode voltar até o teu celular ou até o teu notebook, tablet, ouvir de novo e fazer essa oração novamente, tá? E o meu desejo é que você que está afastado de Jesus, volte para Deus, procure o seu pastor, procure a igreja, se reconcilie. Jesus está voltando e é tempo de lutar pela vida, não somente por essa vida física, natural, que um dia vai se transformar em pó, mas lutar pela vida verdadeira, a vida eterna em Jesus Cristo. Deus te abençoe e vamos continuar louvando a Deus nesse encontro maravilhoso. Nesse momento, estamos aqui para levantar um clamor, para nós orarmos por nossa nação. Mas antes disso, eu quero ler apenas alguns versículos com vocês. Salmos 16, verso 5. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Agora o verso 8. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Verso 10. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Não existe melhor lugar para nós estarmos do que estar na presença de Deus. E nós, servos do Senhor, temos autoridade para clamar e para orar e suplicar por nós e por nossa nação e nossas famílias. Deus nos dá esperança. Vamos todos orar nesse momento. Curve as suas cabeças, feche os teus olhos e ore comigo ao Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agora juntos, como igreja do Senhor, amém, como brasileiros, nós queremos levantar um clamor pela nossa nação, amém, principalmente pelo nosso presidente. Pai, o Senhor o conhece, o Senhor sabe, Deus, das intenções do coração dele, mas nós, servos do Senhor, devemos interceder e clamar pelos nossos governantes. Pedimos, ó Deus, que o Senhor o visite nesse momento, dando-lhe graça e sabedoria, que o Senhor levante homens de Deus para governar essa nação. Senhor, traz luz a toda sujeira, a toda podridão,
Nós clamamos também para que esse vírus seja extinguido, Senhor. Derrama a saúde, Deus, traz bênção sobre cada família aqui representada. Nos proteja, Senhor, dos males desses tempos. Nos proteja dos vírus. Nos proteja, Senhor, de todas as doenças. Eu oro junto, Senhor, com cada família aqui, Senhor. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. servo de todos os irmãos.
Amém. Glória a Deus. Que bom, né, pessoal? Que bom saber que a graça de Deus é quem nos sustenta. Que bom saber que nós podemos contar com um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de graça e misericórdia que nos sustenta a cada dia. Não só nos dias bons, nos dias difíceis, a graça do Senhor nos sustenta e nos sustentará. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer aos irmãos, também agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas levantadas. É um tempo diferente, é um tempo onde nós não estamos nos reunindo presencialmente, como nós fazíamos todo domingo, ali orando, agradecendo a Deus, trazendo as nossas ofertas, os nossos dízimos até o gasofilácio. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, que tem feito isso da forma como nós temos orientado a igreja, e eu quero orar agradecendo a Deus por esses recursos, que a obra de Deus tem continuado, tem permanecido, apesar de toda a dificuldade que nós temos vivido. E agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus por esse culto, porque na verdade nós cultuamos a Deus, o culto é para Deus, mas nós somos abençoados, não é verdade? Então quero orar agradecendo a Deus, agradecendo a você e finalizando esse momento em nome de Jesus. Fecha aí os teus olhos e vamos fazer essa oração juntos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus querido e amado, porque mesmo em um tempo de tantas lutas, dificuldades, privações e, por que não, às vezes até escassez, o Senhor tem abençoado o teu povo, Senhor. E o teu povo voluntariamente tem sustentado a tua obra, Senhor. Nós queremos te adorar nesse momento, ó Deus, com os recursos que têm sido levantados, ó Deus, nesse tempo tão difícil, Senhor. Te agradecer, a Deus, não apenas pelos recursos levantados na Igreja Vida em Cristo, mas também os recursos levantados, Senhor, ó Deus, nas outras comunidades, ó Deus, as pessoas que também têm se mobilizado, ó Deus, para ajudar umas às outras, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Recebe, ó Deus, a generosidade, ó Deus, do seu povo, como adoração ao teu nome, reconhecimento que o Senhor é Deus. Obrigado, Pai querido. Obrigado por essa palavra que vem nos fortalecer, nos vem trazer para perto do Senhor, mostrando a Deus que nós não precisamos ser fortes, ó Deus, porque na verdade não somos. O que nós precisamos é da Tua graça que nos sustenta, que nos faz ir além, ó Deus. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado. E que a graça do Senhor, ó Deus, o amor do Senhor, ó Deus querido, o consolo, a direção do Senhor, ó Deus querido, seja sobre nós, seja sobre a sua igreja que te ama, que te adora, que te espera. E que o Evangelho do Senhor, ó Deus, possa continuar sendo anunciado, ó Deus, e que muitos venham para a graça, para o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos por essa noite abençoada, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e que a graça do Senhor te acompanhe a cada dia, em cada momento dessa semana, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. A ABVEC mantém as suas atividades mesmo em tempo de pandemia. Apesar das crianças não poderem estarem aqui, estamos atendendo às suas necessidades. Além disso, trabalhamos na manutenção da casa, do jardim, da horta e suas dependências. Contamos com as suas orações e as suas contribuições.